O silêncio de Helena Rios. A maquinação do enxadrista morto. Atenção, se te inspiram as histórias de revanche épica e justiça poética, subscreve a este canal agora mesmo. Queremos que faças parte da comunidade que celebra os que se levantam das cinzas. O começo, chocante. Ele achamou o seu pior erro numa sala de audiências cheia de murmúrios. Para Ricardo Soler, a sua esposa Helena Rios era só uma bibliotecária simples e calada, uma relíquia que estava ansioso por descartar em troca de um modelo mais ostentoso e brilhante. Ele lhe arrebatou a casa, as poupanças e a dignidade, deixando-a com uma miséria humilhante e a roupa que levava vestida. Ela não disse nada. O seu silêncio foi uma calma profunda e inquietante que ele confundiu com a rendição. Mas o que Ricardo e o mundo ignoravam era que o seu silêncio não era debilidade, era uma promessa feita a um hacedor de reis moribundo. E o dia em que o mundo conhecesse o seu verdadeiro nome, cada riso zombeteiro se transformaria numa horrível incredulidade. Esta é a história de como o silêncio de uma mulher se converteu no som mais trovejante do mundo. O despojo na avenida, a sala de conferências da firma Fuentes em Associados na Avenida da Liberdade, em Lisboa, estava desenhada para comunicar poder por asfixia. A mesa de mogno era um escuro lago polido que refletia os rostos tensos à sua volta. O ar denso com cheiro a couro velho e colônia cara sentia-se pesado nos pulmões de Helena Rios. Em frente a ela, Ricardo Soler, o seu marido de 10 anos, não a olhava. A sua atenção se centrava por completo na mulher ao seu lado, Valéria Veiga. Valéria, com o seu blazer impecável e um sorriso que nunca chegava aos seus olhos predadores, era a nova vida de Ricardo, o seu futuro, a sua sócia tanto nos negócios como, durante os últimos 18 meses, na sua cama. Helena era o passado, uma nota de rodapé inconveniente que ele apagava diligentemente. Então estamos de acordo, disse o advogado de Ricardo. Um homem chamado Gonçalo Fuentes, cuja voz era tão suave e fria como o mármore do hall, deslizou um documento pela mesa. A senhora Soler, que cedo voltará a ser senhora Rios, renuncia a todos os direitos sobre o lar conjugal em Estoril, todas as ações e bônus mantidos na carteira da Soler & Veiga Capital e a coleção de arte. Em troca, o senhor Soler aceita um pagamento único de pensão compensatória de 50 mil euros. 50 mil euros. Era uma miséria, um insulto disfarçado, de acordo. 10 anos da sua vida a apoiá-lo quando era um analista em apuros, a editar as suas propostas de negócio até altas horas da noite, a gerir o seu lar e a sua vida social, para que ele pudesse focar-se por completo na sua ascensão meteórica. Estavam a ser avaliados em menos do que custavam os fatos italianos feitos à medida que agora vestia. Só a casa valia mais de 3 milhões de euros. A sua carteira de investimento, que ela o havia ajudado a construir ao identificar empresas tecnológicas incipientes graças à sua meticulosa investigação, superava as 8 cifras. Helena olhou o papel. A tinta negra era dura contra o branco cremoso. Sentiu um tremor na mão e colocou-a no seu colo, apertando-a num punho para a acalmar. A sua própria advogada, uma defensora pública amável, mas assoberbada, chamada Sara, lhe havia dito que era uma farsa. Podemos lutar contra isto, Helena, a havia instado. Podemos solicitar os seus registros. Podemos demonstrar a contribuição conjugal. Este é um intento maldoso e deliberado de te deixar na penúria. Mas Helena havia sido categórica. Não,
havia dito com voz tranquila, mas firme. Só quero que termine, assinarei. Agora, no silêncio sufocante da divisão, todos os olhos estavam postos nela. Ricardo finalmente se dignou a olhá-la. A sua expressão, uma máscara cuidadosamente selecionada de impaciência cansada, era o olhar de um homem incomodado por uma tarefa burocrática menor. Helena, a incitou com um ligeiro gume na sua voz, não temos o dia todo. Valéria e eu temos um voo para Marbella. Valéria colocou uma mão perfeitamente cuidada sobre o braço de Ricardo, a sua pulseira de diamantes a prender à luz. Querido, sê paciente, arrulhou, embora os seus olhos em Helena fossem lascas de gelo. Deve ser muito para ela processar, perder tudo isto. A condescendência foi um golpe físico. Valéria era tudo o que Helena não era. Era ruidosa onde Helena era calada, descarada onde Helena era reservada. E a sua ambição era uma arma que brandia sem desculpas. Era a sócia que podia sentar-se nos conselhos diretivos, que podia encantar os investidores, que parecia perfeita na capa de negócios de Lisboa. Helena, com o seu amor pelos livros velhos e as noites tranquilas, havia-se convertido num estorvo para a marca Ricardo Soler. Helena pegou na esferográfica. Sentia-se incrivelmente pesada. Pensou na primeira vez que Ricardo lhe havia pegado na mão, a sua palma cálida e com calos dos dias em que ainda montavam juntos os seus móveis IKEA. Havia-lhe prometido o mundo, e à sua maneira estava a cumprir essa promessa. Estava a ficar com o mundo, e a dar-lhe um empurrão de 50.000 euros para a porta. O seu silêncio os estava a confundir. Ela o sabia. Esperavam lágrimas, histeria, súplicas. Haviam-se preparado para uma briga, saboreando a oportunidade de a esmagar. A sua tranquila aquiescência foi um anticlímax que os desorientou. Não podiam entender que o seu silêncio não se tratava deles, se tratava de outra promessa, um peso diferente que carregava. Uma chamada telefônica que havia recebido há 3 semanas de um número que não via há 20 anos. Uma voz débil e rouca ao outro lado. Uma voz que uma vez havia ressoado com autoridade. Ivy, filha minha, é hora. Aguenta. Não deixes que esse rapaz te parta. Ainda não? Ela deslizou a esferográfica sobre a linha da assinatura. O seu nome, Helena Rios, apareceu. O ato final de cortar a sua conexão com Helena Soler. Deslizou o documento de volta pela mesa. Não olhou para Ricardo. Não podia. Se o fizesse, poderia ver um fantasma do homem que havia amado. E isso sim a partiria. Está feito, disse. A sua voz um murmúrio baixo. Gonçalo Fuentes anuiu, arrebatando os papéis. Excelente! Os fundos se transferirão num prazo de 48 horas. Ricardo se pôs de pé, endireitando a gravata. Já estava a virar a página. Bem, disse secamente. Olhou para Helena, um flash de algo, pena ou só desprezo final e desdenhoso. Desejo-te o melhor, Helena. Espero que encontres o que seja que procuras. Foi um tópico vazio, um giro final da faca. Valéria se pôs de pé e elegantemente deslizou o seu braço pelo do dele. Sim, tudo de bom, disse. A sua sorriso uma triunfante barra de batom vermelho. Talvez pudesses fazer uma aula de cerâmica ou algo assim. Helena finalmente levantou a cabeça e se encontrou com o olhar de Valéria. Não disse uma palavra. Simplesmente sustentou o seu olhar, os seus olhos azul pálido, claros e firmes. Não havia ódio neles, nem ira. Só um profundo vazio tranquilo, que era mais inquietante que qualquer maldição. Por uma fração de segundo, a compostura de Valéria vacilou. Viu algo no silêncio de Helena que não podia categorizar, uma profundidade que não podia compreender, e a inquietou. Depois,
Ricardo a guiou para fora, a sua risada a ressoar no corredor enquanto falava com Fuentes sobre as condições de esqui em Marbella. Haviam-se ido. Sara, a sua advogada, soltou um longo e frustrado suspiro. Helena, continuo sem entendê-lo. Lhe permitiste despojar-te por completo. Fez a fortuna dele com o teu apoio. Helena finalmente deixou que os seus ombros caíssem. A força que a havia mantido unida durante a última hora começou a fraquejar. Algumas coisas, Sara, disse a sua voz apenas um sussurro. Não merecem a pena lutar por elas? Enquanto saía do opulento escritório de advogados e se dirigia à movimentada rua de Lisboa, a cidade sentia-se estranha. Era a cidade onde havia construído uma vida, e essa vida acabava de ser legalmente desmantelada e entregue a outra pessoa. Tinha 48 horas até que os 50.000 euros chegassem à sua conta. Depois disso, teria que encontrar um novo apartamento, uma nova vida, uma nova identidade. Já não era a senhora Soler, a esposa de um magnata financeiro. Era só Helena Rios, uma bibliotecária de coração partido e um segredo zelosamente guardado. Enquanto uma rajada de vento frio girava na esquina, apertou mais o seu simples casaco de tecido. Ricardo e Valéria voavam para Marbella. Ela pegava no metro de volta para uma pequena divisão temporária que havia alugado e, no entanto, tinha a estranha e inquebrantável sensação de que ela era a que era verdadeiramente livre, o santuário silencioso. O apartamento de um quarto que Helena encontrou estava num bairro de Lisboa que Ricardo teria chamado zombeteiramente em crescimento, que era o seu código para inaceitável. Estava no terceiro andar de um edifício de tijolo sem elevador, com janelas que davam para um movimentado mercado de rua em lugar de um relvado cuidado. Os soalhos rangiam, o radiador sibilava como uma cobra zangada e a cozinha era um buraco estreito. Para Ricardo teria sido uma prisão, para Helena era um santuário. Aqui não havia fantasmas de uma vida partilhada, nem cheiro fantasma da colônia de Ricardo no armário, nem fissura do seu corpo no colchão. Encheu o espaço não com arte cara, senão com livros. Pilhas deles se elevavam do chão como arranha-céus literários. Eram os seus amigos, o seu consolo, o seu escape. O seu trabalho no Ateneu Comercial de Lisboa, uma das bibliotecas mais históricas de Portugal, era a sua âncora. Não era só uma bibliotecária, era uma conservadora a trabalhar no sótão, tranquilo e climatizado, a cuidar de manuscritos raros. As suas mãos, que Ricardo havia criticado uma vez por não estarem perfeitamente cuidadas, eram hábeis e suaves, enquanto reparava lombadas desmoronadas e tratava papel quebradiço e amarelado. Encontrou uma profunda paz meditativa no processo de preservação. Enquanto a sua própria vida havia sido destroçada, aqui podia voltar a fazer as coisas inteiras. Estava a salvar histórias, dando-lhes um futuro. Os seus colegas a conheciam como a tranquila e modesta senhorita Rios. Sabiam que estava recém-divorciada e assumiam que havia sido devastador. Viram a tristeza que às vezes nublava os seus olhos, mas também viram uma calma resistente. Não faziam perguntas. O mundo dos arquivos e os livros raros era um refúgio para as almas introspectivas, e a privacidade era uma moeda respeitada. Os dias se converteram em semanas. Helena estabeleceu uma rotina. Café pela manhã junto à janela, a ver a cidade acordar. A viagem de metro até ao Ateneu, perdendo-se num romance. O trabalho meticuloso e concentrado de conservação. As tardes passadas com uma comida simples e outro livro. Era uma vida pequena, tranquila, mas era sua.
Os 50.000 euros, depois de pagar o primeiro e último mês de aluguel e comprar móveis modestos, permaneciam numa conta poupança, um constante e humilhante recordatório do que se havia considerado que valiam 10 anos da sua vida. Às vezes as recordações a emboscavam. Via um homem com um casaco de cachemira cinzento, como o que lhe havia comprado a Ricardo pelo seu 5º aniversário, e faltava-lhe o ar. Cheirava um particular tipo de fumo de charuto e era transportada de regresso às festas de Natal que uma vez havia organizado, a interpretar o papel da esposa corporativa perfeita. Recordava o começo, antes de Soleren Veiga Capital, antes que a ambição impiedosa o consumisse. Recordava Ricardo como um jovem analista faminto, cheio de sonhos e uma surpreendente ternura. Haviam se conhecido num canto poeirento de uma biblioteca universitária. Ele estava a investigar história financeira. Ela estava a colocar livros nas estantes. Ele havia estado encantadoramente nervoso, derrubando uma pilha de volumes e desculpando-se efusivamente. Lhe havia convidado a jantar como desculpa, e a sua história de amor havia começado entre as estantes, rodeada do cheiro a papel velho e tinta. Ele havia amado a sua inteligência, então. A havia chamado a sua arma secreta, elogiando a sua capacidade para absorver e sintetizar informação complexa. Foi a sua investigação a que o levou ao seu primeiro grande êxito de inversão. Costumava dizer: "Tu vês os padrões que mais ninguém vê, Ivy." Mas à medida que o êxito dele crescia, o seu papel mudou. Passou de ser a sua sócia à sua acessória. As suas ideias já não eram valorizadas, só a sua capacidade para organizar um jantar e sorrir placidamente ao seu lado. Quanto mais expandia o mundo dele, mais pequeno se voltava o dela. O homem do qual se enamorou havia sido enterrado lentamente sob camadas de riqueza, arrogância e uma desesperada necessidade de validação de um mundo que a ela nunca lhe importou. A carta de Santander. Uma chuvosa tarde de terça-feira, um mês depois de que finalizara o divórcio, chegou uma carta registada. Não era dos advogados de Ricardo. O cabeçalho estava fortemente gravado com o nome de Freitas em Associados, uma prestigiosa firma de advogados com sede em Faro. O seu coração bateu com força contra as suas costelas. Isto era, abriu o envelope com mão a tremer. O idioma era formal, estéril. Estimada senhora Rios, esta carta é para solicitar formalmente a sua presença nas oficinas da Freitas em Associados, na segunda-feira, 20 de outubro, às 10h, para um assunto de grande importância pessoal relacionado com o patrimônio do defunto senhor Alexandre Cruz. Alexandre Cruz, o seu avô materno. Um homem que era uma lenda no mundo da indústria e uma maldição na sua própria família. Um homem que não via desde que tinha 8 anos. Um homem que, segundo a sua defunta mãe, os havia deserdado pelo crime de casar por amor em vez de por uma fusão corporativa. Era um titã, um fantasma, uma figura de imenso poder e riqueza que não havia sido mais do que um espectro na sua vida. A carta continuava: "Todos os gastos de viagem e alojamento, claro, serão cobertos. Ponha-se em contato com o meu assistente o mais brevemente possível para realizar os trâmites necessários." Estava assinada por um David Freitas, sócio principal. Ela afundou-se no seu desgastado cadeirão, a carta apertada na mão. A voz débil e rouca do telefone ressoou na sua mente. "Ivy, filha minha, é hora, aguenta. Não deixes que esse rapaz te parta. Ainda não." Havia ligado justo antes de começarem os procedimentos de divórcio. Havia sabido que se estava ali a morrer.
Lhe havia feito prometer que não armaria um escândalo, que não lutaria contra Ricardo, que não chamaria a atenção sobre si mesma. Deixa-o que creia que ganhou, havia balbuciado Alexandre. Deixa-o que mostre os seus verdadeiros cores. O mundo precisa de ver quem é ele e quem és tu. Só tem paciência, filha minha. O teu silêncio será o teu testemunho. Nesse momento, ela havia pensado que eram os desvarios de um ancião moribundo e distante. Havia cedido por pena, por um flash de antigo dever familiar. Havia permanecido em silêncio durante o divórcio por ele, honrando o seu estranho último pedido, crendo que era uma prova final e estranha de um homem que mal conhecia. Pensou que a sua morte seria o final, mas esta carta, esta intimação, sugeria algo completamente distinto. Sugeria que a morte do seu avô não era um final, senão um princípio. E pela primeira vez desde que assinou esses papéis de divórcio, acendeu-se nela uma faísca de algo mais do que dor. Sentiu-se como aço. Pausa e pensa. Crês que a prova do avô, pedindo-lhe que permitisse o despojo, foi um ato de crueldade extrema ou uma lição magistral de xadrez? Comenta a tua opinião abaixo. A revelação em Faro. A viagem de Lisboa a Faro foi um percurso por uma vida que poderia ter vivido. O denso cenário histórico da cidade deu passo lentamente às extensas quintas costeiras do Algarve. Cada uma fortaleza de dinheiro antigo e poder tranquilo. O carro, um elegante Audi negro enviado pelo escritório, era silencioso e suave. Um mundo à parte da sua viagem diária de metro. Helena observou o cenário embaçado a passar pela sua janela, sentindo-se como uma personagem de um livro cuja trama estava a tomar uma volta completamente inesperada. Ia vestida com o seu melhor traje, que seguia sendo modesto para os padrões de qualquer outra pessoa. Um simples vestido azul marinho, um colar de pérolas da sua mãe e o mesmo casaco de tecido que havia usado ao sair do escritório do advogado de Ricardo. Sentia-se como uma impostora, uma bibliotecária convocada a um palácio. O motorista, um homem estoico chamado Carlos, navegou pelas sinuosas estradas de Faro com a facilidade da prática. Passaram pelas famosas mansões da época dourada, monumentos às colossais fortunas dos barões industriais de Portugal. Helena sabia pelas histórias sussurradas e amargas da sua mãe que a Quinta Cruz, conhecida como o Penhasco, os superava a todos, mas estava muito mais privada, oculta dos mapas turísticos e dos olhos indiscretos. Ao desviar-se da estrada principal e passar por um par de imensas portas de ferro forjado que levavam um majestoso escudo de armas, um sentido de vertigem a invadiu. Um longo caminho de cascalho rangente serpenteava através de um cenário de relvados incrivelmente verdes e antigos, faias choronas. O ar se tornou quieto, pesado com o cheiro a sal e a dinheiro. E depois o penhasco apareceu. Não era só uma casa, era uma declaração, uma extensa mansão de pedra de granito e calcário, com dezenas de janelas que olhavam o Atlântico como olhos impassíveis. Era bonita e intimidante ao mesmo tempo, um lugar construído para resistir não só às tempestades oceânicas, senão também às tempestades do tempo e da fortuna. Este era o mundo do qual a sua mãe havia fugido. Este era o reino de Alexandre Cruz. O carro parou, não na mansão, senão num edifício de pedra mais pequeno, embora ainda imponente, situado a um lado. As oficinas de advogados de Freitas Eng Associados. Parecia que até Alexandre Cruz preferia manter os negócios ligeiramente afastados do seu lar. Carlos lhe abriu a porta.
O Sr. Freitas está à espera, Srta. Rios. As suas pernas se sentiam instáveis enquanto subia os degraus de pedra. A porta se abriu antes de que pudesse tocar nela por uma jovem com um traje impecável. Srta. Rios, bem-vinda. O Sr. Herrera, David Freitas, a receberá agora. Foi conduzida através de um silencioso vestíbulo, com painéis de madeira até uma grande oficina na esquina. A divisão estava revestida de livros de leis encadernados em couro desde o chão até o teto, e uma grande janela oferecia uma vista panorâmica dos penhascos e o agitado oceano cinzento debaixo. Detrás de uma enorme secretária de carvalho, se sentou um homem de uns 60 e tantos anos. Tinha uma cabeleira branca, olhos amáveis de trás de óculos com armação de arame e um sorriso tranquilizador. Se levantou quando ela entrou. Srta. Rios, sou David Freitas. É uma honra conhecê-la finalmente. O seu avô falou a miúdo de si nos seus últimos meses. Helena ficou desconcertada. Fê-lo? Sim, fê-lo, disse o Sr. Freitas, assinalando uma luxuosa cadeira de couro em frente à sua secretária. Por favor, sente-se. Quer café? Chá? Água? Estará bem. Obrigada, conseguiu dizer a sua voz um pouco trêmula, enquanto a assistente lhe trazia silenciosamente um copo de água. Helena estudou o advogado. Não tinha o ar predador de Gonçalo Fuentes, o advogado do Ricardo. Havia uma seriedade nele, uma sensação de integridade profunda e inquebrável. Havia sido o advogado do seu avô, o seu confidente. O Sr. Freitas se sentou e juntou as mãos sobre a secretária. Fui o advogado pessoal de Alexandre durante mais de 40 anos. Também fui o seu amigo. Sei que isto deve ser avassalador para a senhora. Não a vimos no penhasco, desde que era uma menina pequena com tranças a perseguir borboletas no relvado. O recordação era tênue, uma imagem onírica, um enorme relvado cuidado, o rugido distante do oceano, um homem alto e imponente, com uma risada retumbante que a havia levantado sobre os seus ombros. Era difícil conciliar esse recordação tênue e cálido com o temível magnata que a sua mãe havia descrito. A minha mãe, começou Helena sem saber o que dizer. Ela não falava bem dele. A expressão do Sr. Freitas suavizou-se com simpatia. Alexandre era um homem complicado. Era orgulhoso, teimoso. Ele e a sua mãe eram feitos do mesmo tecido, temo. Lamentou o seu distanciamento com ela todos os dias depois do seu falecimento. E lamentou mais do que nada que lhe custasse o seu relacionamento consigo. Esta era uma versão do seu avô que nunca se lhe havia permitido conhecer. Um homem capaz de arrependimento. Por que estou aqui, Sr. Freitas? Perguntou Helena, indo ao assunto. Está aqui para a leitura da sua última vontade e testamento, disse com calma. Alexandre faleceu há 2 semanas, pacificamente enquanto dormia. Segundo as suas instruções, a leitura devia atrasar-se até que os seus assuntos pessoais estivessem resolvidos. O seu sangue gelou. O meu divórcio anuiu lentamente. Estava a par da sua situação com o Sr. Soler. Estava a par de tudo. A divisão pareceu cambalear. O seu avô, o multimilionário distante, havia estado a observar a sua vida de longe. O seu estranho pedido por telefone, de repente, tinha um sentido aterrorizador. Não havia sido só um ancião moribundo. Havia sido um mestre de xadrez movendo peças que ela nem sequer sabia que estavam no tabuleiro. Antes que pudesse processar isto, a porta da oficina se abriu de novo. 2 pessoas mais foram introduzidas, um homem e uma mulher, ambos de uns 50 anos, vestidos de um custoso negro fúnebre. Os seus rostos estavam crispados com uma mistura de dor e ganância. Helena os reconheceu por velhas fotos familiares. Os outros filhos do seu avô,
o seu tio Filipe e a sua tia Beatriz eram os filhos que se haviam ficado, os que haviam feito casamentos adequados e haviam produzido herdeiros adequados. Os olhos de Beatriz, afiados e avaliadores, pousaram em Helena. Um flash de confusão, depois de desdém, cruzou o seu rosto. «David!» lhe disse a Freitas com a voz a pingar direito. «O que faz ela aqui?» Filipe, um homem que parecia uma versão mais suave e menos bem-sucedida do seu pai, simplesmente ficou a olhar. «Essa é a filha de Leonor, Helena Rios», os corrigiu David Freitas suavemente. «Esta é a sua sobrinha e está aqui por pedido explícito do seu pai. Por favor, tomem assento». Sentaram-se, colocando as suas cadeiras o mais longe possível de Helena, criando uma clara e hostil demarcação. Olharam o simples vestido e o casaco de tecido de Helena com aberto desprezo. Para eles, era uma intrusa, uma plebeia que se havia desviado em direção à sala do trono por erro. Não tinham ideia de que ela era o evento principal. O senhor Freitas limpou a garganta, o som a ressoar no tenso silêncio. Abriu uma grossa pasta encadernada em couro sobre a sua secretária. «Reunimo-nos hoje para ler a última vontade e testamento de Alexandre Guilherme Cruz». Começou a sua voz adotando um tom formal e solene. «Prescindirei do preâmbulo legal habitual e procederei aos legados principais». Filipe e Beatriz se inclinaram para a frente, os seus rostos tensos pela antecipação. Helena sentiu uma sensação de desapego, como se estivesse a ver uma obra de teatro. Ela era uma espectadora numa história que, incrivelmente, era sobre ela. «Ao meu filho, Filipe Cruz, e à minha filha, Beatriz Cruz Rente», leu o senhor Freitas. «Deixo a soma de 1 milhão de euros a cada um, que se manterão em fundo fiduciário». Beatriz soltou uma forte baforada de ar. 1 milhão, sibilou, a sua voz um sussurro furioso. «Isso é um insulto. O patrimônio vale milhares de milhões». Filipe parecia pálido, atordoado até o silêncio. O senhor Freitas continuou, a sua voz firme, ignorando a interrupção. «E falo-ei não por falta de amor, senão pela crença de que já foram amplamente providos ao longo das suas vidas. Confio em que isto será suficiente para as suas necessidades». Depois leu uma lista de legados mais pequenos a vários empregados e organizações de caridade. Finalmente, fez uma pausa, olhando por cima dos seus óculos, primeiro para Filipe e Beatriz, e depois com um olhar amável e firme para Helena. «E agora, quanto ao resto do meu patrimônio», leu, a sua voz clara e deliberada, incluindo todas as propriedades nacionais e internacionais, todas as ações, bônus e interesses de controlo na Cruz Aeroespacial, Cruz Tecnologias e todas as corporações subsidiárias, tudo o que possuo, deixo-o na sua totalidade à minha única e amada neta. Olhou diretamente para Helena Rios. Por um momento não houve som na divisão, senão o grito distante de uma gaivota e o tic-tac de um relógio de pé na esquina. As palavras ficaram suspensas no ar, parecendo distorcer o tecido mesmo da realidade. Única e amada neta, na sua totalidade. A mente de Helena ficou em branco. Era como se o seu cérebro simplesmente se tivesse recusado a processar a informação, marcando-a como um erro catastrófico. Milhares de milhões. Cruz Aeroespacial. A mansão no penhasco. Tudo seu. Os 50 mil euros de Ricardo, que se haviam sentido ao mesmo tempo como uma miséria e uma fortuna, agora pareciam uma piada cósmica. Então o silêncio se fez em pedaços. O quê? A palavra foi arrancada da garganta de Beatriz.
um guincho sufocado de fúria pura e não adulterada. Pôs-se de pé de um salto, o seu rosto uma máscara de ira carmesim. Isso é impossível, é um erro. Ela não é ninguém. Não a vejo há 20 anos. Filipe estava lívido, agarrando os braços da sua cadeira. David, isto tem que ser uma falsificação. O papai não estava bem no final. Posso assegurar-lhes que Alexandre estava em perfeito estado mental quando ditou e assinou este testamento há 2 meses. Disse o senhor Freitas, a sua voz um pilar tranquilo e inquebrantável na tempestade da sua indignação. Foi presenciado por mim e por 2 juízes federais. É inatacável. Beatriz se voltou em direção a Helena, os seus olhos a brilhar com um ódio tão potente que era quase tangível. Tu, serpente pequena e manipuladora, o que fizeste? Rastejaste até ele quando soubeste que se estava a morrer. Mendigaste uma esmola ao homem que a nossa mãe te ensinou a desprezar? Helena, ainda a cambalear pela comoção, só pôde devolver o olhar, sem palavras. A força do veneno de Beatriz era assombrosa. Isto não se tratava só de dinheiro, se tratava de legado, do seu direito de nascença percebido, roubado por um fantasma do passado. Testamento é claro, Beatriz. Interveio o senhor Freitas, o seu tom a endurecer. As instruções de Alexandre foram precisas. Vou impugná-lo! Exclamou Filipe, encontrando a sua voz. Arrastaremos isto por todos os tribunais do país. Provaremos influência indevida. Provaremos que era incompetente. O senhor Freitas levantou uma mão. Aconselharia a não o fazer, disse baixando a voz a um tom grave e sério. Alexandre antecipou a vossa reação. Incluiu uma cláusula de não impugnação. Qualquer beneficiário que desafie o testamento perde a sua herança por completo. Os vossos fundos fiduciários de 1 milhão de euros se dissolveriam imediatamente e se doariam à Fundação Cruz. Cheque mate. O homem morto havia pensado em tudo. Beatriz e Filipe olharam para ele fixamente, presos, os seus rostos a contorcerem-se com a agonia da sua impotência. Se lhes oferecia 1 milhão de euros para engolir a perda de milhares de milhões. Foi a jogada de poder mestra final de Alexandre Cruz. Beatriz se afundou lentamente na sua cadeira, derrotada. A luta se esgotou nela, substituída por um ressentimento frio e latente. Não olhava para Helena, mas as ondas da sua animosidade eram palpáveis. Helena finalmente encontrou a sua voz, embora fosse apenas um sussurro. Eu não entendo. Olhou para o senhor Freitas, os seus olhos a suplicarem uma explicação que pudesse dar sentido à mudança sísmica que acabava de ocorrer na sua vida. O senhor Freitas lhe dedicou uma pequena sorriso compassiva. Alexandre também lhe deixou algo a si, uma explicação. Mas primeiro, disse, voltando o seu olhar frio em direção a Filipe e Beatriz. Creio que o nosso assunto aqui concluiu. O meu assistente entrará em contato convosco relativamente à administração dos vossos fundos fiduciários. Foi um despedimento. Humilhados e furiosos, Filipe e Beatriz se levantaram e abandonaram o escritório sem dizer uma palavra mais, sem uma só olhadela à sua sobrinha, recém-coroada multimilionária. A porta se fechou atrás deles, deixando um silêncio profundo e ressonante ao seu passo. A última lição do avô. Helena sentiu que poderia desmaiar. Agarrou os braços da sua cadeira, ancorando-se. Senhor Freitas, por favor, preciso de entender. Ele anuiu. O seu comportamento se suavizou de novo. Agora que estavam sós, estendeu a mão em direção a uma gaveta da sua secretária
e tirou um envelope grosso de cor creme, selado com uma familiar cera com um C. O seu nome, Helena Gomes, estava escrito na frente com uma letra forte, ligeiramente a tremer. Alexandre escreveu-lhe isto há cerca de um mês, disse, deslizando-o pela secretária. Pediu-me que lhe desse depois de lido o testamento. Os seus dedos tremeram ao pegá-lo. Sentia-se cálido, como se ainda contivesse algo da vida do homem que o escreveu. Partiu o selo e desdobrou o papel grosso. Minha queridíssima Ive, começava a carta, se estás a ler isto significa que eu me fui e que finalmente soubeste a verdade. Imagino que estejas chocada, confusa e talvez até zangada. Tens todo o direito de o estar. O pecado do orgulho é algo terrível, filha minha. E custou-me a minha filha e custou-me 20 anos contigo. Esse é um arrependimento que carregarei comigo para a eternidade. Não posso pedir o teu perdão, só a tua compreensão. Nunca deixei de velar por ti. Quando a tua mãe faleceu, quis aproximar-me, mas sabia que te haviam ensinado a odiar-me. Assim, mantive a distância, mas nunca deixei de cuidar de ti. Pedi a uma firma privada que me mantivesse a par. A tua graduação da universidade, o teu primeiro trabalho na biblioteca, o teu casamento com esse homem, Ricardo Soler. Sabia o que era desde o princípio, Ive. Um pavão. Um homem enamorado, não de ti, senão da ideia do que uma esposa podia fazer por ele. Vi como usava o teu intelecto para construir o seu próprio êxito. E depois, quando já não foste útil para a sua ambição, como começou a descartar-te. Vi o romance com essa mulher veiga. Vi a crueldade, a falta de respeito. Cada relatório que recebia era um punhal no meu coração. Quis intervir, esmagá-lo, mas contive-me porque precisava de saber algo. Precisava de saber se o meu orgulho obstinado se havia transmitido à minha neta. Não o orgulho tolo e destrutivo que me separou da tua mãe, senão o outro tipo, a fortaleza cruz, a classe que se dobra, mas não se quebra. Quando soube que o meu tempo era curto, liguei-te. Pedi-te que guardasses silêncio, que o deixasses tomar tudo, que te deixasse humilhar. Foi a prova mais cruel que pude idear, e odeio-me por te fazer passar por ela. Precisava de ver se tinhas a fortaleza, a graça e a dignidade para suportar, para ver se o teu caráter era mais forte que a tua dor, para ver se descerias ao nível dele ou se te erguerias por cima. Não gritaste, não lutaste na lama. Suportaste a crueldade dele com um silêncio que foi mais poderoso que qualquer grito. Passaste a minha prova, Eve. Demonstraste que és mais cruz do que Felipe ou Beatriz. Eles nasceram para a riqueza. Tu foste forjada pela adversidade. Eles são ramos da árvore. Tu, minha querida filha, és a raiz. Esta fortuna é agora tua. É um grande poder e uma grande carga. Usa-a para te proteger. Usa-a para construir uma vida que ele nem sequer poderia imaginar. Usa-a sabiamente. Sê feliz. Esse é o meu desejo final. O teu carinhoso avô Alexandre. As lágrimas corriam pelo rosto de Helena, gotejando sobre a página. Não eram lágrimas de tristeza pelo homem que havia perdido, senão lágrimas de validação avassaladora e dilacerante. O seu sofrimento não havia sido inútil. O seu silêncio não havia sido rendição. Havia sido um testemunho, um ato de desafio tranquilo e digno que havia sido visto, entendido e recompensado pela única pessoa no mundo que nunca pensou que se importava em absoluto. Olhou para o senhor Freitas através de olhos embaçados. Ele a observava com uma expressão paternal e gentil. Estava muito orgulhoso de si, Helena, disse em voz baixa. Helena secou os olhos, uma força nova e desconhecida a instalar-se profundamente nos seus ossos.
A bibliotecária mansa havia sido descartada como uma pele. A mulher que se sentava nessa oficina já não era uma vítima. Ela era a única herdeira do Império Cruz, e a sua história acabava de começar. Pai, há mais, disse o Sr. Freitas, a sua voz tirando Helena do vórtice emocional da carta. Assinalou um elegante computador portátil prateado na esquina da sua secretária. Alexandre era meticuloso, não só queria recompensar o seu caráter, Helena. Queria assegurar-se de que Ricardo Soler recebesse uma lição que nunca esqueceria. Chamou o Anexo Soler. Virou o portátil em direção a ela. Na tela havia uma caixa forte digital segura. O Sr. Freitas introduziu uma complexa palavra-passe e apareceu uma série de pastas, cada uma meticulosamente rotulada: Soler, Finanças, Soler, Romance Veiga, Soler, Acordo Projeto Cúspide, Soler, Avaliação Psicológica. Helena ficou a olhar. O seu coração começou a bater com um ritmo diferente, não de choque, senão de uma lenta e crescente sensação de assombro perante a profundidade das maquinações do seu avô. Durante os últimos 2 anos, explicou o Sr. Freitas, clicando para abrir a primeira pasta. Alexandre empregou uma equipa de investigadores privados de primeiro nível, o tipo de pessoas que utilizam os governos. Compilaram uma imagem completa da vida de Ricardo, as suas finanças, os seus negócios, as suas indiscrições pessoais. Alexandre sabia sobre cada almoço secreto, cada reserva de hotel, cada euro que Ricardo canalizava para contas offshore, para o ocultar à senhora no divórcio. Abriu a pasta rotulada Romance Veiga. Continha um tesouro de fotos e vídeos de vigilância. Ricardo e Valéria em Paris, Londres, St. Barth, a beijarem-se em varandas, a rirem durante cenas à luz de velas, a entrarem em hotéis boutique. A evidência era condenatória, exaustiva e absolutamente demolidora. Ver a traição do seu marido exposta tão clinicamente, em alta resolução, foi uma nova onda de dor. Mas foi uma dor limpa, o tipo que vem de desinfetar uma ferida. As vagas suspeitas e as ansiedades manipuladas haviam sido substituídas por provas frias e contundentes. Tic, por quê? Sussurrou Helena, os olhos fixos numa foto de Ricardo a colocar um colar de diamantes ao redor do pescoço de Valéria, um colar que lhe havia dito a Helena que não podiam permitir-se como presente de Natal. Porque Alexandre cria que os homens como Ricardo Soler não operam no vazio, disse o Sr. Freitas com expressão sombria. A sua corrupção pessoal inevitavelmente se filtra nas suas vidas profissionais. Queria ver se os defeitos de caráter do seu marido representavam uma ameaça tangível, não só para a senhora, senão para outros. E o encontrou. Clicou na pasta Acordo Projeto Cúspide. Estava cheia de correios eletrônicos cifrados, gravações de áudio de chamadas telefônicas e relatórios detalhados. Ricardo está prestes a fechar o maior acordo da sua carreira, explicou Freitas, a sua voz baixa e séria. Está a cortejar um consórcio de dinheiro velho e conservador liderado por um industrial suíço chamado Klaus Richter. Richter está obcecado com o caráter e a estabilidade. Só investe com pessoas que percebe como homens de famílias sólidas e dignos de confiança. O acordo completo, avaliado em centenas de milhões, depende da reputação de Ricardo. A mente de Helena acelerou, ligando os pontos. A repentina pressa de Ricardo por casar com Valéria, a sua obsessão com a sua imagem pública, os artigos cuidadosamente selecionados em revistas financeiras sobre eles como o novo Power Couple de Lisboa. Tudo era uma performance para Klaus Richter. Ricardo apostou tudo para conseguir um lugar nesta mesa. Continuou Freitas.
Provavelmente utilizou ativos matrimoniais, ativos que eram legitimamente metade seus, como garantia para demonstrar a sua liquidez. O acordo de 50 mil euros não foi só um ato de crueldade, Helena. Foi uma jogada de negócios calculada para as apagar à senhora e aos seus direitos do seu balanço antes que se fechasse o trato. Precisava de parecer livre de encargos, estável e em pleno controlo. Uma risada amarga escapou dos lábios de Helena. Também estava claro agora. Não era só uma esposa de quem se havia desenamorado. Era uma responsabilidade a liquidar. O que planeava fazer o meu avô com tudo isto? Perguntou, um fogo frio a começar a arder no seu peito. Com esse, disse o Sr. Freitas com um sorriso fino. É o gênio do seu plano. O seu impulso inicial foi simplesmente enviar todo este dossiê a Klaus Richter e torpedear o trato, arruiná-lo publicamente. Mas deu-se conta de que essa seria a vitória dele, não a sua. Assim ideou uma solução mais elegante. Olhou para ela, os seus olhos penetrantes. Alexandre não mudou o seu testamento nos últimos meses, Helena. Este testamento que lhe deixa tudo a si foi redigido há 5 anos. Pouco depois de saber pela primeira vez da infidelidade de Ricardo. Simplesmente estava à espera do momento adequado para morrer. A declaração foi tão contundente, tão impactante, que Helena só pôde olhar fixamente. Esteve gravemente doente durante o último ano, esclareceu Freitas suavemente. Sabia que tinha um tempo limitado, assim que planeou a sua saída com a precisão de uma campanha militar. Deu-me instruções para que cronometrasse o anúncio da sua morte e a leitura do testamento para máximo impacto, especificamente para a semana antes de que Ricardo assinasse os documentos finais com o consórcio de Richter. A assombrosa e audaz escala de tudo isto deixou Helena sem palavras. O seu avô havia utilizado a sua própria morte como arma. Pense na narrativa, Helena, instou o Sr. Freitas, inclinando-se para a frente. Ricardo Soler, a estrela em ascensão das finanças, descarta brutalmente a sua leal esposa de 10 anos, deixando-a com migalhas. Imediatamente gaba-se da sua nova vida com a sua glamorosa sócia de negócios. Depois, só umas semanas depois, a esposa descartada é revelada como a única herdeira da fortuna Cruz, uma das fortunas familiares mais grandes e respeitadas de Portugal. Uma fortuna que faz com que a de Ricardo pareça trocos. Deixou que as palavras assentassem. Como faz isso que Ricardo pareça aos olhos de um homem como Klaus Richter? Falo parecer o pior tipo de tolo. Um homem com um juízo catastrófico. Um homem que não soube ver o valor no que tinha. Um homem que não é perspicaz, senão mesquinho e cego pela ganância. Um homem que, na sua pressa por agarrar uns poucos milhões, deitou fora uma aliança potencial com milhares de milhões. Destroça por completo a imagem do gênio estável e astuto que construiu com tanto cuidado. Não precisará de ver uma só foto de vigilância. O registro público do divórcio, seguido pelo registro público da sua herança, é a única evidência que Richter precisará. Alexandre não só expôs o seu caso, expôs a sua alma. Helena se reclinou. A escala da vingança póstuma do seu avô apoderou-se dela. Não só lhe havia dado uma fortuna, lhe havia dado justiça servida em bandeja de prata. Havia desenhado um cenário onde as próprias ações de Ricardo se converteriam nos instrumentos da sua queda. Ricardo não seria arruinado por um dossiê anônimo ou um inimigo sombrio. Seria arruinado pela mulher que havia despedido com tanta arrogância.
O comunicado de imprensa que anuncia a sua herança está programado para ser enviado a todos os principais meios de notícias financeiras amanhã às 9 da manhã, declarou o Sr. Freitas. Às 9h05 será a história mais grande na Bolsa de Lisboa. Às 9h10, o telefone de Klaus Richter estará a tocar e o mundo de Ricardo Soler chegará ao seu fim. Fechou o portátil. O dossiê de provas, a última jogada do seu avô, agora era seu para comandar. Alexandre deixou uma última instrução, disse Freitas. Esta informação, e golpeou o portátil, é agora sua. Pode libertá-la e destruir o que resta dele, ou pode conservá-la sabendo que a sua vitória já está assegurada. Queria que a escolha fosse sua. A escolha entre o triunfo silencioso e a aniquilação total. Helena olhou pela janela o vasto e agitado Atlântico. O oceano era poderoso, implacável e impiedoso. Durante 10 anos ela havia sido tranquila, plácida e complacente. Mas o seu avô havia visto o oceano dentro dela. Não só lhe havia deixado o seu dinheiro, lhe havia devolvido a sua própria força. Vou guardá-lo por agora, disse a sua voz firme e clara. Vejamos como desfruta o Sr. Soler das notícias da manhã. O colapso em Marbella. Ricardo Soler estava no topo do mundo. Estava parado no balcão do seu penthouse em Marbella. Uma taça de champanhe na mão, o ar fresco da montanha, agudo e limpo. As pistas de esqui estavam salpicadas de figuras coloridas e o sol brilhava na neve com uma intensidade deslumbrante. Valéria saiu da suíte envolvida numa luxuosa robe branca e lhe passou os braços ao redor do pescoço por trás. Por nós, ronronou no seu ouvido, chocando a sua taça contra a dele. Pelo futuro, Soler, Veiga e Richter. Soa bem, não crês? Ricardo sorriu, um sorriso genuíno e triunfante. O melhor, a aprovação final de Richter é só uma formalidade. Os seus advogados revisaram tudo. Assinamos em Zurique na sexta-feira. Projeto Cúspide é nosso. Nunca se havia sentido mais vivo, mais poderoso. O divórcio era uma recordação distante e desagradável. Havia extirpado com êxito o peso morto da sua vida. Helena, com a sua tranquila desaprovação e os seus gostos simples, havia sido uma âncora. Valéria era um motor de foguete. Tudo era perfeito. Tinha a mulher, o trato e a vida que merecia. O seu telefone zumbiu na pequena mesa ao seu lado. Olhou-o à espera de uma mensagem de felicitação de um dos seus sócios. Em troca, viu uma avalanche de notificações de todos os principais meios de notícias financeiras. O Jornal de Negócios, Bloomberg, Expansão. Todos tinham o mesmo cabeçalho. Herdeira secreta. O multimilionário recluso, Alexandre Cruz, deixa toda a sua fortuna de 15 mil milhões à sua neta desconhecida, Helena Rios. Ricardo ficou a olhar para a tela. A sua mente parou. Helena Rios. O nome era correto, mas o contexto era impossível. Uma falha, um erro, uma notícia falsa. Tinha que ser. Clicou no artigo do Jornal de Negócios. O seu sangue se converteu em gelo. Havia uma foto de uma Helena jovem da sua identificação universitária junto a um retrato de aspecto severo de Alexandre Cruz. O artigo detalhava a chocante leitura do testamento, citando fontes da prestigiosa firma de advogados de Faro, Freitas & Associados. Mencionava o seu recente divórcio dela, assinalando secamente o acordo judicial de 50 mil euros. A taça de champanhe escorregou dos seus dedos sem força e se esmagou contra o balcão de pedra. — Ricardo, o que se passa? Pareces ter visto um fantasma? Disse Valéria. O seu tom divertido desvaneceu-se instantaneamente. Ele não conseguia falar. Lhe atirou o telefone. Ela leu o cabeçalho.
As suas sobrancelhas perfeitamente formadas se levantaram. Agarrou o telefone e começou a percorrer a tela. A sua expressão passou da incredulidade à confusão e depois a um horror frio e calculista. Cruz! Ofegou. Cruz aeroespacial! Esse é o avô dela! A taça de champanhe desvaneceu-se instantaneamente. Não pode ser. Ela nunca disse uma palavra. A sua família disse que estavam separados, que não havia dinheiro. Obviamente mentiu, exclamou Valéria, a sua voz aguda e acusatória. Ou foste demasiado estúpido para fazer as perguntas corretas? O seu telefone começou a tocar. O nome piscou na tela. Klaus Richter. O coração de Ricardo se deteve no seu peito. Sentiu uma onda de náuseas. Esta era a chamada para confirmar os detalhes finais para a assinatura em Zurique, mas soube, com uma certeza dilacerante, que não o era. Deixou que fosse para a caixa de voz. Um momento depois voltou a tocar. E outra vez. Atende, tolo, sibilou Valéria. Não pareças fraco. Com uma mão a tremer, aceitou a chamada e pôs em alta voz. Klaus, disse Ricardo. A voz de Klaus Richter não era o tom cálido e colegial da sua última reunião. Era ártico. Acabo de saber notícias surpreendentes, Soler. Edzi, Klaus, posso explicá-lo, balbuciou Ricardo. A sua mente procurando às cegas uma mentira plausível. É um assunto familiar complicado. Não tem relação com o nosso negócio. Houve uma risada seca e sem humor do outro lado da linha. Nenhuma relação, Sr. Soler? Eu construo as minhas associações sobre uma base de caráter e juízo. O senhor, no último mês, divorciou-se da herdeira de uma das grandes fortunas industriais da Europa. Uma aliança com ela teria tornado a sua firma inexpugnável. Em troca, atirou-a para um lado pelo que os documentos judiciais indicam que é o preço de um sedã de gama média. Não se tratava do dinheiro, suplicou Ricardo. A desesperação se arrastava na sua voz. Podia sentir o olhar gélido de Valéria sobre ele. Oh, eu acredito no senhor, disse Richter. A sua voz a pingar desprezo. E esse é precisamente o problema. Tratava-se de ego. Tratava-se de um juízo deficiente. Tinha uma rainha na mão, Sr. Soler, e a deitou fora porque pensou que eram dois. Um homem que comete um erro de cálculo dessa magnitude na sua vida pessoal é uma responsabilidade na sala de reuniões. O acordo está cancelado. Os meus advogados entrarão em contato. A linha ficou muda. Silêncio. A magnífica vista da montanha parecia troçar dele. Todo o futuro que havia estado a celebrar havia 5 minutos havia se evaporado. Valéria se afastou lentamente dele. O seu rosto, uma máscara de fria fúria. Absoluto idiota imbecil, sussurrou. As palavras como fragmentos de vidro. Não só perdeste o negócio, convertes-nos em alvo de escárnio de todo o mundo financeiro. Nós, atalhou Ricardo, foste parte disto. Querias que se fosse tanto quanto eu. Eu queria que se fosse porque pensei que não era ninguém, gritou Valéria, a sua voz a elevar-se. Não sabia que me estavas a ajudar a divorciar de 15 mil milhões de euros? O seu telefone zumbiu de novo. Era uma mensagem de texto do seu sócio da firma. Reunião da junta. Agora. Estão a pedir a tua renúncia. Outra notificação apareceu. Um artigo de um site de mexericos. Erro de multimilionário. A catastrófica distração de divórcio de Ricardo Soler. Estava a acontecer. O edifício da sua vida estava a desmoronar-se em tempo real. A reputação que havia demorado uma década a construir estava a ser incendiada pelo silêncio da mulher que havia desvalorizado. Havia-a visto como uma relíquia, uma nota de rodapé.
mas ela era toda a história. Ele era a nota de rodapé, uma história de advertência sobre a ganância e a estupidez. Olhou para Valéria, para o desprezo nos seus olhos. Não viu simpatia nem associação. Viu o mesmo cálculo impiedoso que via no espelho todas as manhãs. Ela já estava a avaliar a sua própria posição, a procurar como ocultar e salvar a sua própria marca. Estou arruinado, disse as palavras ocas. Valéria pegou na sua taça de champanhe a que não se havia partido e deu um gole deliberado. Não, Ricardo, disse, a sua voz desprovida de todo o calor. Tu estás arruinado. Eu, em troca, sou uma sobrevivente. Virou-se e regressou à suíte, deixando-o sozinho no balcão, com as ruínas da sua vida. O ar da montanha já não era fresco e limpo. Sentia-se fino e sufocante, como a atmosfera num planeta morto. Havia apagado Helena da sua vida, só para descobrir que, ao fazê-lo, havia apagado a si mesmo. Triunfo silencioso. Um mês depois, Helena Rios sentou-se à cabeceira da mesa da Junta de Cruz Indústrias. A bibliotecária tranquila havia sido substituída por uma presidente segura com um fato de corte impecável, cuja autoridade era absoluta. A junta, outrora cética da herdeira desconhecida, agora a observava com profundo respeito. Conquistara-o não com o punho de ferro do seu avô, senão com uma intensidade tranquila, uma lógica incisiva e uma bússola moral inquebrável, que já havia demonstrado ser mais formidável que qualquer bravata da sala de reuniões. Ela demonstrou a sua destreza num só golpe magistral. A partir desta manhã, anunciou a atônita sala, Cruz Indústrias adquiriu toda a divisão de Iplasdé de Indústrias Veiga, tirada da falência por uma pechincha. A notícia foi uma bomba. A empresa familiar de Valéria Veiga, ferida de morte pelo escândalo público, havia se desmoronado. Helena havia convertido o mesmo drama destinado a destruí-la numa brilhante vitória estratégica, adquirindo tecnologia e talento inestimáveis. Foi uma jogada de uma perspicácia impressionante, demonstrando que era mais do que uma herdeira. Era uma visionária. Enquanto o nome de Ricardo Soler se havia convertido numa história de advertência na bolsa, um piada sinônimo de erro de juízo catastrófico, Helena não sentiu alegria pela sua ruína, só uma tranquila sensação de equilíbrio restaurado. O seu primeiro ato importante como chefe da Fundação Cruz foi estabelecer uma doação multimilionária para financiar bibliotecas públicas e preservar textos históricos. Ela seguia salvando histórias, tal como sempre o havia feito, mas agora o estava a fazer à escala global. A mulher silenciosa havia encontrado a sua voz e a estava a usar para construir um mundo melhor. A história de Helena Rios é um poderoso recordatório de que o mundo frequentemente confunde a tranquilidade com a debilidade e o silêncio com a rendição. Ricardo Soler viu uma nota de rodapé que podia apagar facilmente, mas estava cego perante a novela épica que era a sua vida, o seu legado e a sua incrível força. A última lição do seu avô não se tratava só de riqueza, se tratava de valor. Deu-lhe o poder para igualar o caráter que ela já possuía. Das cinzas de um divórcio humilhante, não só se levantou. Construiu um império completamente novo, demonstrando que a melhor vingança não é uma explosão ruidosa, senão uma vida vivida magnificamente. O que pensaste da vitória final de Helena? Foi o plano do seu avô um golpe de gênio ou uma prova cruel? Deixa-nos saber os teus pensamentos nos comentários abaixo. Se te inspirou esta história de força tranquila e transformação incrível, por favor, clica no botão Gosto. Partilha este vídeo com alguém que precise que se lhe recorde
o seu próprio valor e assegura-te de subscrever para mais histórias inesquecíveis de justiça e empoderamento. Obrigado por escutar. Vemo-nos no próximo vídeo.